Agora, então, você deu o gancho, porque eu vou fazer uma surpresa para você, aqui no Segredos do Esporte. A gente tem um convidado que vai além do campo e é uma pessoa muito importante e eu tenho certeza que nos conceitos da Universidade do Futebol tem muito do pensamento dele e eu te agradeço por ter me apresentado o nosso convidado agora. Não há saltos, há pessoas que saltam. Não há chutes, há pessoas que chutam. Não há fintas, há pessoas que fintam. Se eu não compreender a pessoa, não compreendo o salto, nem o chute, nem a finta. Portanto, nós estamos na área do humano em primeiro lugar. Quando se fala muito em periodização tática, eu acho que deve falar-se em periodização antropológica e tática, ou seja, porque o homem está antes da tática. É o homem que concretiza a tática. Se eu não preparar o homem para a tática não acontece. José Mourinho, para mim, como treinador de futebol, é gênio. Porque de certeza ele vê coisas que nós não vemos. Só um homem genial é que pode ter o currículo que ele tem. E, portanto, ele como aluno já era um superdotado, ou seja, é uma pessoa que rapidamente... Portanto, o facto de ele ter sido a primeira pessoa que entendeu aquilo que eu dizia, classifica-o como um tipo fora de série. Eu vou-lhe dizer, em 1982, tinha ele 19 anos, e eu perguntei-lhe, um dia, perguntei-lhe o que é que você quer ser quando acabar o curso. Ele voltou-se para mim com aquele ar convicto que ele tem e disse: quero ser treinador de futebol. E eu então disse-lhe uma frase a seguir que ele nunca mais esqueceu. Olhe, não se esqueça, disse-lhe eu, que para ser treinador de futebol, para saber de futebol, é preciso saber mais do que futebol. Ele perguntou-me porquê, professor? Por esta razão muito simples. É que o futebol não é uma atividade física só, é uma atividade humana. Logo, tudo o que é humano está no futebol. Se você não souber de humanidade, nunca poderá ser um bom treinador de futebol. O grande treinador de futebol não é aquele que se distingue por saber mais de futebol que os outros, é pelas suas qualidades humanas. Ai, hein? Grande. E agora para falar depois disso. Professor Manuel Sérgio, filósofo, criador da ciência da motricidade humana, que é um filósofo, e o Mourinho costuma dizer que o Manuel Sérgio não é um homem do futebol, mas ensina os homens do futebol, as pessoas do futebol. Acho que temos muito que aprender, Medina. Foi o grande, o professor Manuel Sérgio foi assim, um grande introdutor, né, das ciências humanas e sociais no esporte. Né? Ele até deu o gancho para o próprio Mourinho, né, uma frase que eu acho assim, lapidar do Mourinho, num ambiente onde as ciências biológicas têm um espaço que muitas vezes ocupa todo o espaço, né, sem tirar o mérito das ciências biológicas, né? Mas o Mourinho, ele, com um jeito provocador, né, que tem, ele diz que aprendeu muito mais a ser um treinador de futebol nas aulas de filosofia do que nas aulas de fisiologia. Né? Achei sensacional essa colocação. Ou seja, né, repito, né, sem querer desmerecer o peso que tem as ciências biológicas, né, mas a filosofia é essa coisa do social, da visão sistêmica, da complexidade que é, né, o esporte de uma forma geral, em especial os esportes coletivos. Fininho, e Meligeni, professor Medina e Sandro, o que eu percebo no Brasil é que a tática acabou de desembarcar aqui. E hoje nós estamos preocupados em saber se é o 4-2-3-1, o 4-1-4-1-4-1, o 4-3-2-3-5-2. E o que nós estamos vendo é que o futebol, faz tempo, vai além disso. A gente está falando de um pequeno aspecto que hoje virou o principal. E tem outras coisas embutidas no dia a dia. E é assim que você vê também, Sandro? Sem dúvida. Hoje tem uma forma que a gente chama de actions type.
Você observa o gesto, a expressão, o gesto comportamental do jogador. Em cima disso, você tem uma noção do que ele pode te produzir, do que ele pode render. E hoje se fala muito no aspecto motivacional também. Hoje acredita muito que ninguém motiva ninguém. A motivação ela vem de dentro para fora. Mas cada jogador ali, se você tem 30 jogadores, cada jogador tem uma forma de se motivar. Então tem jogador que para ele jogar futebol, ele ganhando os jogos, ele jogando futebol, ganhando o salário dele, o negócio dele é comprar carro. Tem outros que fazer algum trabalho social, outros cuidar da família, outros a fama, essa vida toda, a vida do glamour. social. Então cada jogador é um indivíduo, cada um tem um universo. Então hoje se preocupa muito com isso. Os grandes clubes hoje na Europa, basicamente, focam isso. Então, mas eles querem saber qual E essa é a pergunta. Lá fora, eles estão totalmente voltados a isso? Qual é a diferença do Brasil para a Europa, tratando o jogador, principalmente o jogador de base? Bom, vamos comentar a respeito de um país que hoje está em evidência porque está na final de uma Champions League, dois clubes do mesmo país. Né? E que, a Bayern de Munique, Borussia, por que agora? Poxa, realmente, esse trabalho sorte, já vem há quase 10 anos e um dos focos foi a área, principalmente, da área da psicologia, que eles investiram muito. O Klinsmann, que foi o introdutor disso, em 2002, e hoje eles estão colhendo frutos. Isso foi um dos pontos. Então, eles procuram e se preocupam muito na questão individual, na questão comportamental, na motivação. Se o jogador não tem características que são adequadas à característica do clube, não tem nem como você trazer esse jogador porque vai dar problema. Então esse é um dos mecanismos que se usam para você evitar, minimizar erro. A verdade é essa. Hoje se fala em minimizar erro, porque por tudo isso que nós temos aí, existem os erros que são inevitáveis. E olha que depoimento bacana, a gente vai assistir agora. Eu fiquei realmente, eu adorei quando eu assisti antes do programa, porque é a mudança de visão de um ex-atleta. A importância dos primeiros passos, saber ensinar com as pessoas corretas é o ponto de partida. Tem que saber ensinar e tem que ter a pessoa preparada para fazer isso, né, Medina? Exatamente. Então é o que nos mostra o ex-goleiro Zete. Ele vai mostrar como funciona a escola dele, naquilo que ele acreditava e no que ele acredita hoje. Vamos ver. Um projeto inovador. É uma coisa muito louca, né? Jamais imaginei montar uma academia de goleiro em São Paulo e ter tanta gente que gosta da posição de goleiro, né? Com quase 5 anos de existência, a academia Fechando o Gol comemora um número cada vez maior de aprendizes de goleiros. Entre 250 a 300 alunos. Né? Alunos de 8 a 70 anos. Aqui a idade não é problema. O importante é treinar. O treinamento de goleiro, o treinamento do cara que joga na linha, bater falta, é repetição. Então você tem que repetir. No dia seguinte repete de novo. São os mesmos movimentos. Só que existe uma sequência. A ideia era passar exatamente essa metodologia passo a passo, né? E com calma. Para isso, a academia conta com 10 professores. Profissionais de educação física que recebem todas as instruções necessárias para serem treinadores de goleiros. Os meus professores, eles estão no mercado, né? No mercado assim, visando talvez ser um treinador, né, específico para essa posição de goleiro, sem ter sido goleiro, né? Então essa talvez seja a grande barreira que tem que ser quebrada, né? Eu era contra também, desde quando eu jogava, não, tem que ser um ex-goleiro para trabalhar. Não, eu acho que você tem que ter um conhecimento, e aqui eles têm o conhecimento. Você pegar um treinador profissional que treina, né, grandes goleiros, com certeza vai ter dificuldade de ficar, né, com um garoto de 10 anos, 8 anos, durante um ano. Porque ele quer resultado, ele quer o cara profissional. Eu não quero, eu quero ter paciência para poder ensinar minha metodologia, né? Zete quer deixar longe da academia um fator que atrapalha o surgimento de bons jogadores: a pressa. Quando eu subi do júnior para o profissional, eu subi com 21 anos. Ninguém subia com 18, 17 anos, subia quando estourava a idade. Quem que subia? Subia o Pelé,
né? Subir é o Neymar. E nós estamos querendo subir todo mês um jogador com 16 anos profissional, pô. E aí falta lá embaixo, porque o atleta é repetição de movimento. Quanto mais jogos o menino fizer na base, melhor ele fica. Só que ninguém tem paciência para isso. Às vezes a gente acha que o menino com 15 anos já é profissional, 16 anos. Aí o diretor empurra esse menino lá pro profissional. Ah, você é profissional, joga lá. Ele é bom na idade dele, mas quando ele chega no profissional, ele não joga. Só treina, não sabe cruzar, não sabe bater lateral, sabe, não sabe driblar em velocidade, né? Fazer os dribles em velocidade. Então acho que essas coisas precisam ser trabalhadas lá na base. A calma em ensinar já mostra resultados. A intenção não é formar estrelas na posição. Mesmo assim, alguns alunos de Zete e companhia já deram o primeiro salto rumo ao futebol profissional. São 6 atletas que estão em clube, são jovens. Ainda a gente não sabe, né, até onde pode chegar esse potencial deles. Se eles se tornarão goleiros profissionais, ninguém sabe. Mas Zete não hesita em dizer: o futebol brasileiro já esteve melhor representado nessa posição. Nós estamos com uma carência muito grande. Eu acho que desde a Copa de 2006, a Copa da Alemanha, com a saída do Júlio César, com a saída do Doni, do Arthur, né, do Diego Alves, grandes goleiros que seriam a referência no Brasil, nós ficamos com um espaço muito grande de uma geração que estava sendo formada, que tem qualidade, mas ficou sem aquela referência aqui, né, nossa aqui. Referência que esses garotos já têm. O exemplo a ser seguido está ali, do lado deles. O caminho é longo, é verdade, mas com bons professores e vontade de aprender, fica mais fácil sonhar alto. Muito bom, muito bom. Surpreende, bacana, né? O Zete, que foi meu goleiro, né? E a gente conversava muito, tive recentemente com ele também num programa e também no São Paulo, né? Fazendo uma visita lá, encontrei com o Zete, né? E ele me falou com mais detalhes desse maravilhoso trabalho que ele faz, né? E ele cita ali um aspecto, né, que é fundamental, né, no tema que nós estamos debatendo hoje, que ele diz, né, que o atleta ele precisa praticar, né? Esse é um outro problema que ocorre muito nas categorias de base. Às vezes até o talento, aquele menino mais talentoso que começa a se destacar, ele, por exemplo, ele é incorporado na equipe principal e aí ele passa a ser o reserva do reserva, né? Eu não sei que tipo de experiência é esse tipo de atitude que muitos clubes tomam, né? Porque o atleta precisa jogar, né? Então, essa questão, ela passa também pela metodologia que ainda tradicionalmente se aplica no futebol, né? Hoje, né, em vários países, já se superou aquela ideia de fazer treinamento físico, né, de uma forma intensa, descontextualizado do jogo. Que é o analítico, né? Que separa o físico, que é esse técnico, trabalho tático, que se chama de trabalho analítico. O jogo que cuide de juntar tudo lá e... Como, né? É a mesma coisa que acontece na escola, né? Outro problema da escola, né? Você aprende ciência, numa gavetinha, ciência, na outra matemática, na outra a língua portuguesa, como que se espontaneamente o aluno integrasse tudo isso não acontece, né? O futebol é a mesma coisa. Então hoje começa a existir uma metodologia que permite o jogador praticar o jogo, né? O professor, voltando ao professor Manuel Sérgio, ele costuma dizer, né, que um pianista não aprende a tocar piano dando volta no piano, né? Como é que um jogador de futebol vai aprender a jogar futebol dando volta no campo? Só olhando, né? Pois é, não é? Então são coisas que acontecem ainda no futebol. Só um dado desse que o Zete comentou que precisa repetir. Para um garoto, para ele chegar a ter condições de chegar num time, numa primeira equipe, ele precisa pelo menos aí de estar tendo uma chance de 10 mil horas de prática. Então, 10 mil horas de prática, a gente está falando em 10 a 13 anos de prática. Imagina então, como é que ele vai ter essas 10 mil horas se ele não tiver com qualidade. Ele começa a pular de um clube para o outro, porque o empresário começa a levar, sai desse, vai para o outro, vai para o outro. Que formação que ele está tendo? A gente fala disso no próximo bloco, porque a gente vai para a nossa primeira parada aqui no Segredos do Esporte. Já voltamos. Estamos falando de base, de formação de jogadores e também de treinadores.